Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar a fazer uma gravação aqui de alguns exercícios de vetor que faltaram resolver em sala de aula para ajudar vocês, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar a resolver os exercícios. Então você deve estar vendo a tela aí, desapareci. Então, vamos começar aqui com essa questão aqui, ó, que fala do princípio fundamental da dinâmica. Ela é conhecida, né, como a segunda lei de Newton, que você está vendo. E ela fala que a relação aqui é a massa vezes a aceleração. Então, de fato, eu vou pular algumas informações desse enunciado para a gente ficar mais, para ser mais rápido, né? Então, comparando-se os vetores representativos da resultante das forças e da aceleração, pode-se concluir. Então, veja aqui, né? Você tem a seguinte coisa, que a resultante é conectada pela massa, né? Junto com a aceleração. Então, essa é a resultante, o símbolo da resultante, isso aqui é a aceleração, que é o gama, às vezes a gente representa como A, e a massa é positiva, né? Positiva. É uma grandeza escalar positiva. Então, o que significa isso? Você está multiplicando um vetor, que é o vetor gama, que é o vetor aceleração, por um número positivo. E o que acontece? Isso vai resultar num vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Lembre-se que você pegar um vetor e multiplicar por um escalar, o vetor vai mudar de sentido se o escalar for negativo. Somente se o escalar for negativo, mas a massa é positiva. Então você mantém o sentido do vetor. Então, esse é o ponto. Você vai mudar, claro que a intensidade desse vetor. A intensidade vai ser mudada, ok? Mas a orientação, no caso, é mantida. Muito bem. Questão 2 trata de uma outra grandeza que ele chama de quantidade de movimento, que conecta, né, com a velocidade do corpo, que é essa grandeza vetorial que você está vendo aqui eu assinalar. Ele fala a unidade, ele está falando que a velocidade do corpo aqui está com um valor de 5 metros por segundo, horizontal para a esquerda, e que ele pergunta qual é a quantidade de movimento. Então, de novo, é testar a nossa capacidade da operação de multiplicar a grandeza vetorial por um escalar. Então, se eu quero calcular o módulo dessa grandeza Q, vai ser a massa vezes a velocidade. Claro que a massa que ele deu é 2, a velocidade é 5, portanto, esse Q vai valer 10. 10 o quê? Quilogramas metro por segundo. Né? Esse é o ponto aqui fundamental. Muito bem. Feito isso, a gente já sabe que essa grandeza tem unidade, mas não pode falar que ela é negativa, porque a gente está falando de módulo. Então a representação dela não pode ser negativa, como está sendo representado na A e na E. E não pode não ter unidade, né? Que nem na B. Então, o que acontece? Eu estou multiplicando por um número positivo, que é a massa. A velocidade está apontando horizontal para a esquerda. Então, essa quantidade de movimento que ele fala aqui também tem que ser horizontal para a esquerda, que dá a alternativa C também. Legal? Vamos para o próximo, que é essa questão número 5. Né? Essa questão número 5 fala assim, ó, durante o passeio uma pessoa faz o seguinte trajeto. Então, ela parte de um certo ponto, ela caminha 3 quilômetros no sentido norte. Então, vamos pegar aqui, ó, uma setinha para representar o vetor. Então, a primeira coisa que ela faz é isso daqui, ó, vai no sentido norte. Beleza? Fechou. E esse tamanho, eu vou pedir licença aqui para já colocar esse valor, que é o valor de 3 quilômetros. Opa, ficou esse vetor aqui, deixa eu desassinalar aqui, ó, 3 quilômetros para o norte. Daí
Em seguida, ela vai 4 quilômetros para oeste. Então, 4 quilômetros para oeste, vai para cá, ó. Então, vamos pegar aqui onde ela terminou. Vamos colocar aqui 4 quilômetros para oeste. Então, 4 quilômetros para oeste. Muito bem. Depois, 1 quilômetro no sentido norte novamente. Então, ó, beleza? Aqui 1 quilômetro no sentido norte. E caminha 2 quilômetros no sentido aqui oeste de novo. Opa, ficou ruim o vetor. Então, 2 quilômetros nesse sentido oeste aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Tudo bem que não tá super bonito, mas aqui é 1 quilômetro. Horrível. Então, vamos tirar isso daqui. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 1 quilômetro. E aqui ele fala que dá 2 quilômetros. Ok? Muito bem. E aí, após esse percurso, a que distância a pessoa se encontra do ponto inicial desse trajeto, né, que ela fez. Então, basicamente, isso daqui a gente está falando que é uma soma vetorial, né? A gente está traçando aqui o vetor do ponto inicial, que é esse carinha aqui, ó. A gente está fazendo uma regra que é a regra da poligonal. A hora que termina um vetor, a gente começa outro. A hora que termina um vetor, começa outro. A hora que termina um vetor, começa outro. Portanto, a soma, né, disso daqui, né, se a gente faz bonitinho, que não era o caso que eu estava fazendo, é esse cara aqui, ó. Certo? Seria esse vetor aqui, que é o que a gente quer calcular, né, que a gente quer fazer. Então, a pergunta é, como é que a gente faz isso daí? Como é que a gente procede nisso daí? Então, veja, uma coisa importante aqui, ó. A gente tem, para calcular esse vetor em azul, a gente pode pensar nisso daqui, ó. A gente pode pensar nesse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Esse triângulo aqui. Vou deixar retinho para a gente poder fazer bonitinho aqui, ó. Então, vamos pensar nesse ladinho, aqui embaixo, né? E nesse ladinho aqui, ó. Formar um triângulo retângulo. Por que a gente sabe esses dois? E assim, tá mais ou menos isso daqui, mas tá bom, vai. Vamos imaginar isso daqui. Então, essa mesa aqui tá me tapeando. Continua me tapeando. Então, vamos lá. Tô tomando uns vareios dessa mesa aqui, ó. Aí, legal, vai. Ficou bom. Então, aqui, ó, tem um triângulo retângulo. Por quê? Né, eu vou mostrar aqui, ó. A gente quer essa hipotenusa aqui, né, que a gente vai chamar de x. Mas eu sei esse lado aqui, ó, e aqui embaixo, essa horizontal, porque se ele andar 4 mais... Ele anda 4 para a esquerda e 2 para a esquerda, então ele andou 6 aqui, ó. Certo? No total. Muito bem. E ele anda aqui, ó, 3 para cima e 1 para cima. Então ele anda aqui 4 quilômetros. Certo? Muito bem. Então é exatamente o que ele fez aqui, ó, né? Então, o que que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar que x ao quadrado é igual ao quê? A 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar 36 aqui mais 16. Então, x ao quadrado vai dar justamente aqui 52, certo? 52, se a gente calcular bonitinho aqui, ó, a gente extraindo a raiz, né? Mas posso fazer isso aqui assim, ó. 52 é 4 vezes 13. Então, o x, a hora que você extrai a raiz, isso daqui, né? Vai dar
raiz de 4 vezes 13, portanto, x vai dar 2 raiz de 13 quilômetros. Beleza? Então, esse é o jeitinho que a gente pode fazer esse problema, né? Legal, cuidando que assim a conexão aqui vem do início e do fim de tudo, que é esse vetor soma, mas que a gente pode quebrar exatamente nas componentes horizontal e vertical aqui, totalizando 6 aqui embaixo e 4 aqui em cima. Ok? Muito bem. Então, agora vamos para essa questão 7. Essa questão 7 nos diz o seguinte: você tem uma escada rolante, né? De uma estação de trem, conecta a plataforma até o piso superior, ao nível da rua. Ela se movimenta com velocidade constante em relação à plataforma, de 0,80 metros por segundo ou simplesmente 80 centímetros por segundo. Considere que essa escada tem uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal. Medidas revelam que um passageiro parado sobre a escada rolante, ou seja, está em repouso, leva 20 segundos para ir da plataforma, que é aqui embaixo, né, ao nível da rua. Então você tem a plataforma aqui embaixo, o nível da rua lá em cima, tá? Beleza? Então, aí ele fala assim: determine o valor da componente vertical da velocidade do passageiro em relação a essa plataforma. Então, assim, basicamente, opa, tá faltando espaço essa questão aqui, mas vamos lá, vamos resolver aqui, ó, né? Então, o que que acontece, né? Esse sujeito, ele tá aqui, ó. Vamos colocar essa escada rolando de perfil, assim, ó, ok? Muito bem. Então, e aqui é o chão, onde ela se encontra. Aqui a plataforma, aqui o nível superior para onde ela vai. E tem o cara, o sujeito aqui, né? Que vai subir, né? Com esse. Uh, ele vai subir aqui. Não, isso aqui não foi uma boa estratégia. Vamos desenhar na mão mesmo, né? Vamos aqui, ó. Vamos desenhar o sujeito aqui, ó. Tá aqui. Então ele tá subindo. Beleza? Então, o que que ele fala aqui? Ele fala que ele demora 20 segundos para ir da plataforma até lá. Até beleza, mas isso não é importante, mas que a velocidade em relação à plataforma é de 80 centímetros por segundo. Muito bom. Então, a gente está com um vetorzinho aqui, ó, de 80 centímetros por segundo. Ok? Muito bem. O que que ele quer? Ele quer a componente vertical disso daqui, né? A componente vertical. Então, se ele quer a componente vertical, então vamos lá. A gente tem que decompor isso daqui, né? Então, eu posso pegar aqui e fazer um planinho aqui bonitinho, certo? E aqui, essa outra coisinha aqui. Mas veja, se eu fizer isso daí, não vai ter componente vertical, porque ele está alinhadinho. Então, basicamente, o que ele quer é isso daqui, ó. Se ele quer componente vertical, você tem que estar aqui o eixo Y, certo? E o eixo X, ok? Exatamente isso que ele quer. Então, a gente tem que sempre encontrar o eixo de coordenada consistente com aquilo que ele está pedindo. Então, ó, eu vou ter aqui uma componente VY, ok? Mais ou menos aqui. E uma componente VX aqui, ó. Tá? Muito bem. Uma componente VX aqui, ó. Certo? Então, tá mais ou menos, mas acho que dá para entender. Então, ó, VY. Vamos lá. VY. E a VX aqui. O que que você tem?
ele faz 30 graus aqui, ó. Se não me engano, ele falou 30 graus. Ó, 30 graus em relação à horizontal, essa escada rolante. Ó, 30 graus. Se aqui é 30 graus, veja, aqui também vai ser 30, né? Então, aqui também vai ser 30. Então, temos correspondência entre esses dois ângulos. Então, esse daqui é 30 também. Então, o que que significa? Significa que o VY, em relação a esse 30 verdinho aqui, ó, ele é cateto oposto, né? Então, eu posso escrever seno de 30 é igual a VY sobre V. Agora, seno de 30, ele deu, é meio. Então, meio igual a VY sobre 80. Então, VY é igual a 40 centímetros por segundo. Certo? Esse é o item A aqui, ó. Tá? E agora, o que que ele quer? Determinar a altura medida entre o nível da plataforma e o nível da rua. O que que significa? Que ele quer, né, que a gente chegue aqui, ó. Ó, a gente quer esse carinha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa altura. Pô, é muito difícil deixar isso retinho, hein? Ó. Tá bom, vai. Essa altura aqui. Acha. Esse cara aqui, né? Não fica retinho, mas ó, 90 graus. Aqui a gente quer esse Hzão aqui, essa altura. Como é que a gente vai obter essa altura, né? Então, de novo, eu penso aqui nesse seno de 30 aqui, ó, tá? De novo, a gente pode pensar nesse seno de 30. Porque, ó, o seno de 30, o que que ele vai ser nesse item B aqui? Então, ó, o seno de 30, ele vai ser a altura Hzão sobre a hipotenusa, que é o tamanho da escada rolante. É o tamanho Dzão, vamos chamar Dzão, é o tamanho da escada rolante, ó. Esse tamanho D aqui que eu tô mostrando aqui, ó. Esse vai ser o Dzão, tá? Agora, eu tenho como calcular esse Dzão. Por que que eu tenho como calcular esse Dzão? Porque se ele sobe com uma velocidade v constante, v pode ser calculado por d sobre o intervalo de tempo que ele sai daqui da plataforma até a rua, que é aqui o topo. Então ele fala que o cara tá a 80 centímetros por segundo, que nem a gente sabe. O D é o que eu quero. E o intervalo de tempo, ele falou, o intervalo de tempo é de 20 segundinhos. Então o D vai ser 80 vezes 20, que vai dar 1.600 centímetros. E são esses 1.600 centímetros que vão entrar aqui, ó, tá? Tá nessa expressão. Então, seno de 30 é meio, o Hzão é o que eu quero, e o D, 1.600. Ok? Então, fazendo 1.600 vezes meio, vai dar aqui 800 centímetros, ou seja, 8 metros, que é o tamanho dessa altura que ele pediu, né? Beleza? E vamos lá. Questão 8, que é essa questão aqui que a gente vai fazer agora, que fala assim, ó, suponha que certa velocidade v1, que nós temos aqui, né, possa ser obtida pela soma vetorial de outras duas, v2 e v3. A partir dessa definição que ele deu, né, determine o que se pede, represente v1 e determine a sua intensidade. Então, se v1 é a soma de v2 com v3, veja, aqui a coincidência entre os dois vetores, ó, coincidência. Então, que regra a gente usa? A gente vai usar a regra do paralelogramo. Então, traça a paralela passando pela ponta de um vetor, traça a paralela, assim, se você conseguir, né? Que nem eu aqui estou apanhando, passando pela ponta de outro vetor,
onde encontrar as duas aqui, né, você tem o vetor soma. Vetor soma aqui, ó, daqui. Supondo que ele vai sair da origem aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Não vou conseguir fazer tão bonitinho por causa da precisão da minha mesa aqui, né? Então, deu esse vetor soma. Então, representado o V1 aqui, ó. Muito bem. E esse valor de V1, quanto que ele vai ser? É a hipotenusa. Então, eu posso simplesmente fazer o tamanho dele aqui, né? Sendo que cada dois quadradinhos a gente tem um, então aqui a gente tem 1, 2, 3, tá, calma aí, 1, 2, 3, 4, que 1, 2, 3. Então aqui é 4, aqui é 3, é um triângulo 3, 4, 5 aqui. Portanto, 5 metros por segundo é o nosso V1. Ok? Agora, represente V3 e determine a sua intensidade, né? Então, veja, o que é o V3? V3, aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser o V1 menos o V2, né? V1 menos o V2. Então, eu vou ter que, para achar o V3, eu vou ter que fazer o V2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se é menos o V2, eu tenho que inverter o sentido do V2 aqui, tá? A gente pode usar a regra aqui, ó, só para alternar, a regra da poligonal. Então, acabou o V1, eu vou começar com menos V2 aqui, ó. Só que agora apontando para a esquerda, né? E lembrando que o menos V2, ele tem que ocupar, ele tem que ter 4, então ele tem que ter 8 quadradinhos aqui pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nem eu desenhei aqui. Ok? Apontando para a esquerda. Então esse é o menos V2, certinho, bonitinho. E vamos achar aqui o V3. O V3, se eu comecei aqui com o V1 e terminei aqui com menos V2, o V3 está aqui, ó, agora. Esse é o V3, né? Então, esse é o meu V3. E, de novo, esse V3, se você pensar aqui, ó, ele tem aqui o V1, né? Esse V1 aqui, que tem 3 unidades. Aqui, o V2, que tem 4. E o V3, de novo, tem um triângulo retângulo, tem que ter tamanho de 5. Então, 5 metros por segundo. E o C aqui, o V2. Então, o V2 nesse caso, o que ele é? O V2 nesse caso, ele é, lembra, né, que V1 é V2 mais V3. Então, V1, ó, é V2 mais o V3. Beleza? Então, se eu quero V2, o que é o V2? O V2 é V1 menos o V3. Certo? O V1 está aqui, ok? Então, agora eu vou fazer o menos V3. Só que o menos V3 está onde? Vai estar com o sentido oposto. Aqui, ó. Menos V3. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenho menos V3. E aqui está o nosso V2, né? E de novo, mesmo caso, por isso que eu fui mais rápido, vai dar aqui ó, menos V3, aqui o V1, é a mesma coisa, aqui é 3, aqui é 4, então, portanto, o nosso V2 aqui com um valor de 5 metros por segundo. Então, essa é a questão aqui, número 8. E a questão 2, que eu já fiz em sala de aula, mas eu vou retomar rapidinho, bem rapidinho essa questão aqui, só fazendo comentários, né? Em que você tem um barco sendo puxado por um pescador fazendo uma força FA e fazendo uma força aqui FB, certo?
E aqui eu vou ter que eu quero um pescador C que vai ter que fazer uma força equivalente. Então, eu sei que o meu FC aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma do FA mais o FB, né? Então, se eu tô com a origem dos dois a mesma, né? Nós vamos usar a regra aqui, ó, do paralelogramo. Então, vamos lá. Então, vou tentar fazer aqui o meu paralelogramo. Fiz aqui um, certo? E aqui eu faço outro aqui, né? Tentando fazer o paralelogramo, não deu mais ou menos. Então, o que que acontece? Aqui, ó, esse é o vetor FC resultante aqui. Então, tenta fazer o paralelogramo bonitinho para ver se você consegue. Eu acho que dá certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, aqui é o meu FC aqui, ó. Ok? Muito bom. Qual o valor dele, né? Que é o item B. O valor desse cara a gente obtém por lei dos cossenos. Então, FC ao quadrado, lembra, quando você conhece o ângulo entre dois vetores aqui, calcular o vetor soma, usa a lei dos cossenos para a soma aqui de dois vetores. FC ao quadrado mais FB ao quadrado mais 2 vezes FA vezes FB cosseno, no caso de 60 graus. Sendo que o cosseno de 60 graus é meio. Então, a gente pode aqui, ó, vamos ver. Vamos ver. Aqui, vou te apagar isso daqui. O FA ao quadrado, ele deu, né? Quanto que é? 800. Então, 8 vezes 10 ao quadrado. Aqui, mais o FB ao quadrado, que ele fala que é 1.200. Então, 12 vezes 10 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 10 ao quadrado, mais vezes 12 vezes 10 ao quadrado, vezes meio, que é o valor do cosseno de 60. Ó. Que vai dar 1, então o FC ao quadrado vai dar 64 vezes 10 à quarta, mais 144 vezes 10 à quarta, mais 8 vezes 12, 96 vezes 10 à quarta aqui, né? Então, o FC ao quadrado vai dar 64 com 96, mais 144, 304, né? 304, aqui, ó, vezes 10 à quarta. Então, isso aqui vai dar FC, raiz disso daqui, extrai a raiz, vai dar aproximadamente aqui, ó, 17,43 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 1.743 newtons. Essa é a força. Então, lembra, tem dois caras puxando, isso vai fazer a soma, você vai ter aí a lei dos cossenos para a soma. Ok, pessoal? Então, essa foi a resolução de alguns exercícios para você estudar um pouquinho aí, né, os vetores. Muito bem. Beijo.